poucas formas de arte tiveram tanta importância na cultura brasileira do século passado quanto a literatura e os quadrinhos. Foi desse período que surgiram alguns dos maiores escritores e quadrinistas da nossa história, obras que marcaram gerações e conquistaram reconhecimento dentro e fora do país. O Brasil continua produzindo excelentes livros e quadrinhos até hoje, mas é inegável que muitos dos personagens nacionais perderam o espaço e o prestígio que um dia tiveram. Entre eles está um herói que, durante os anos 50 e 60, se tornou um verdadeiro fenômeno. Primeiro na televisão, depois nas páginas das HQs. Conhecido por muitos como o Superman brasileiro, o Capitão 7 pode ser considerado o primeiro grande super-herói criado no Brasil. Um personagem que dominou as bancas, conquistou a televisão e se tornou um dos maiores ícones da cultura pop nacional. Mas, com o passar das décadas, acabou praticamente esquecido. Hoje vamos descobrir como esse herói nasceu, por que fez tanto sucesso e o que levou um dos personagens mais importantes da televisão e dos quadrinhos brasileiros a desaparecer quase completamente da memória do público. Os anos 1950 marcaram o início de uma das maiores transformações da história da comunicação no Brasil. Enquanto o mundo se reconstruía após a Segunda Guerra Mundial, novas tecnologias aproximavam pessoas como nunca antes e nenhuma delas teria um impacto tão grande quanto a televisão. Embora a tecnologia da TV já viesse sendo desenvolvida havia décadas, foi em 1936, por exemplo, que a BBC no Reino Unido inaugurou o primeiro serviço regular diário de televisão em alta definição no mundo, o consolidando como um novo meio de comunicação em massa. No Brasil, porém, essa revolução ainda levaria alguns anos para acontecer. Foi somente em 18 de setembro de 1950, com equipamentos importados dos Estados Unidos, que a Assis, esse nome estranho aí, inaugurou a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil e de toda a América Latina. Uma revolução nas comunicações, o início da televisão no Brasil. A partir daquele momento, um novo capítulo da história da comunicação brasileira começava a ser escrito. Nos anos seguintes, outras emissoras surgiram e passaram a disputar a atenção do público, entre elas estava a TV Record. Fundada em 1953, emissora que poucos anos depois seria a responsável por dar a vida ao primeiro grande super-herói da televisão brasileira, o Capitão 7. Com a chegada da televisão ao Brasil, surgiram também as primeiras produções audiovisuais nacionais. Em 1951, por exemplo, foi ao ar Sua Vida Me Pertence, considerada a primeira telenovela brasileira. Com apenas 15 capítulos, ela abriu caminho para um formato que, décadas depois, se tornaria uma das maiores marcas da televisão nacional. Enquanto isso, a programação infantil ainda dava seus primeiros passos, desenhos animados importados como Pica-Pau, que é considerado o primeiro deles a passar no Brasil, começaram a conquistar espaço. Mas a televisão brasileira ainda não possuía um grande herói capaz de prender a atenção das crianças semana após semana. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, os quadrinhos de super-heróis viviam uma enorme popularidade. Personagens como Superman, Batman e Capitão Marvel haviam conquistado milhões de leitores, enquanto seriados de aventura como Flash Gordon mostravam que esse tipo de narrativa também funcionava muito bem na televisão. Foi observando esse cenário que a TV Record enxergou uma grande oportunidade. A emissora queria criar um programa voltado ao público infantil, capaz de atrair audiência e, consequentemente, patrocinadores. A solução encontrada foi bastante ousada para a época: criar o primeiro grande seriado de um super-herói brasileiro. Com isso, em parceria com o jornalista, escritor e cineasta Rubem Biafora, nasceu em 1954 o Capitão 7. O nome em si não foi escolhido por acaso. Além de identificar o personagem, o número fazia referência ao canal 7 da TV Record, transformando o herói em um verdadeiro símbolo da emissora.
Para dar vida ao personagem, foi escolhido o ator Aires Campos. Além de ator, ele também era atleta, possuindo um porte físico ideal para interpretar um super-herói em uma época que praticamente tudo dependia da presença física do protagonista. Porém, vale lembrar que estamos falando do início da televisão brasileira. A tecnologia disponível na época era extremamente limitada e produzir uma série de super-herói no Brasil nos anos 50 era um desafio absurdo. Não havia grandes orçamentos, efeitos especiais sofisticados ou recursos capazes de competir com as produções estrangeiras. A equipe precisava basicamente improvisar tudo. Foi nesse cenário que, em 24 de outubro de 1954, estreou o primeiro episódio de Capitão 7. E o detalhe mais curioso de tudo é que a série era exibida completamente ao vivo. Não existia a possibilidade de gravar novamente nenhuma cena. Se o cara errasse na hora, ele ia ter que se virar para consertar. Por conta disso, os episódios tinham muita improvisação entre os atores. Os efeitos especiais não existiam basicamente, então tudo era inteiramente efeito prático. Cabos, fumaça, truques de câmera e muita criatividade tentavam convencer o público de que aquele era um verdadeiro super-herói. Justamente por essas limitações, o Capitão 7 não possuía grandes poderes que estávamos acostumados a ver nos heróis americanos. Em vez de voar, disparar laser ou soltar algum tipo de poder, ele enfrentava seus inimigos na base da porrada. O detalhe é que hoje em dia, vendo essas produções muito antigas, elas são claramente datadas, mas para o público dos anos 50, elas representavam algo completamente novo e uma inovação absurda. E dá pra dizer que isso é algo que foi se perdendo com o tempo no cinema e no audiovisual como um todo, que basicamente a maioria das séries e filmes hoje em dia utilizam CGI, tela verde e muito pouco efeito prático. E embora isso possibilite a criação de muitas histórias que os efeitos práticos não iam conseguir fazer, também perde um pouco da criatividade que as pessoas envolvidas tinham que ter para conseguir fazer aquela história parecer convincente para o público. Mesmo com todas essas limitações, o Capitão 7 se tornou um enorme sucesso. O seriado rapidamente conquistou crianças e adultos, transformando-se em um dos maiores fenômenos da televisão brasileira na década de 50. Em seu auge, chegou, por exemplo, a alcançar impressionantes 92% de audiência. Em outras palavras, praticamente todo brasileiro que possuía uma televisão estava assistindo a série. Com a medida que a tecnologia evoluía, a televisão também mudava. As transmissões ao vivo deram lugar aos episódios gravados, permitindo uma produção um pouco mais elaborada. O herói rapidamente ultrapassou as telas da televisão e virou um verdadeiro ícone nacional. O personagem estampava fantasias, roupas, lancheiras e diversos produtos licenciados, alcançando um nível de popularidade que, para a época, o colocava ao lado de heróis consagrados como Superman e Batman no imaginário popular do brasileiro. Ao longo de 12 anos foram produzidos mais de 500 episódios da série. O último deles foi exibido em 12 de outubro de 1966. O encerramento aconteceu principalmente pela saída de seus principais roteiristas e diretores, principalmente a Alice Maio Miranda, que era a principal escritora e diretora da série do Capitão 7, sendo ela um dos nomes mais importantes da televisão brasileira e que, infelizmente, também não é muito lembrado hoje em dia. Somado a isso, também teve as profundas mudanças que a televisão brasileira atravessava naquele momento dos anos 60. Novos formatos de programa começavam a ocupar espaço, enquanto as emissoras enfrentavam constantes cortes de custos, tornando inviável a continuidade da série. Mas se tem algo ainda mais triste nessa história, é que hoje praticamente ninguém pode assistir aos episódios do Capitão 7. Os primeiros capítulos sequer chegaram a ser gravados e eles eram transmitidos completamente ao vivo, e na época não tiveram como ou não tentaram fazer nenhum tipo de preservação desse material. E os que foram gravados acabaram vítimas de outro problema: a péssima preservação dos arquivos da televisão brasileira nas décadas de 50 e 60. Durante esses anos, as emissoras enfrentavam constantemente grandes problemas técnicos e frequentemente ocorriam vários incêndios em suas instalações. E a TV Record foi a principal afetada por tudo isso. Ao longo da década de 60, a emissora sofreu 5 grandes incêndios, sendo o mais devastador deles em 1967, quando uma enorme quantidade de fitas e documentos históricos foi completamente destruída.
Entre esse material estava praticamente todo o acervo do Capitão 7. Restaram apenas algumas fotografias e pequenos trechos e relatos da época. Uma das séries mais importantes da história da televisão brasileira simplesmente desapareceu. O Capitão 7 pode ser considerado uma das maiores, se não a maior lost media da história do Brasil. Um patrimônio da cultura nacional que, infelizmente, dificilmente poderá ser recuperado. Porém, apesar de a televisão ter perdido praticamente todos os seus episódios, existia um lugar onde o Capitão 7 ainda sobreviveria, que são as páginas dos quadrinhos. No auge da popularidade do personagem nos anos 50, a Record decidiu expandir o sucesso do Capitão 7 para outras mídias. Foi assim que nasceu também sua série de histórias em quadrinhos. Em parceria com a editora Continental, o herói ganhou sua primeira revista em 1959. Os roteiros ficaram a cargo de Helena Fonseca, Hélio Porto e Gedeone Malagola, enquanto a arte reuniu alguns dos maiores nomes dos quadrinhos brasileiros da época, como Jaime Cortez e Júlio Shimamoto. Assim, o Capitão 7 deixava de ser apenas um fenômeno da televisão para se tornar também um dos principais super-heróis das bancas brasileiras. A primeira edição do quadrinho já apresentava a origem do herói. A história começa em uma noite no interior de São Paulo, quando uma enorme nave espacial cai próxima à fazenda de um casal. Ao investigarem o acidente, eles encontram um alienígena gravemente ferido. Sem entender exatamente o que estava acontecendo, os dois decidem ajudá-lo e chamam um médico da cidade, o Dr. Celso. Utilizando telepatia, o alienígena pede que ele e o doutor fiquem a sós enquanto ele realiza o tratamento. Após algumas horas, o médico chama o casal para dentro, mostrando que o alienígena estava bem. O extraterrestre revela chamar-se Viro, um habitante do misterioso 7º planeta. Ele explica que seu povo possui uma tecnologia milhares de anos à frente da humanidade e que muitos dos conhecimentos compartilhados durante o tratamento entre ele e o doutor deveriam permanecer em segredo, pois os seres humanos ainda não estavam preparados para compreendê-los. Segundo Viro, o 7º planeta estaria localizado entre Saturno e Urano, escondido por uma gigantesca camada de névoa espacial que o tornava invisível aos olhos humanos. Apesar disso, ele acredita que um dia os dois povos finalmente entrariam em contato. Viro agradece ao fazendeiro Fernando e ao Dr. Celso por terem salvado sua vida e promete que quando chegasse o dia do grande entendimento entre os dois povos, eles seriam os primeiros humanos a visitar o planeta 7. Fernando responde que talvez sua idade nunca lhe permitisse conhecer outro mundo, mas que sonhava em ver seu filho viver essa experiência. Naquela mesma noite, enquanto reconstruíam sua nave espacial, Viro conhece Carlinhos, filho do casal, e faz uma proposta inesperada: levá-la ao planeta 7 para ser educado pela civilização mais avançada do universo. E, por incrível que pareça, os pais aceitam imediatamente. Vale lembrar que estamos falando de uma história publicada no fim dos anos 50. Os quadrinhos dessa época não se preocupavam tanto com realismo ou lógica, muitas situações eram simplesmente aceitas para que a aventura pudesse seguir em frente. Hoje é até engraçado ler isso vendo o casal entregar o próprio filho a um alienígena que eles acabaram de conhecer. Mas, seguindo a história, Carlinhos parte para o planeta 7, chegando à cidade de Futura, onde passa anos nas escolas do planeta, absorvendo conhecimentos científicos muito além da capacidade humana. Quando finalmente conclui sua formação, Viro considera sua missão cumprida e o jovem retorna à Terra. Mas ele já não era mais o mesmo garoto que havia deixado a fazenda. Após voltar para a Terra e encontrar seus pais, fica claro que, além de possuir uma inteligência extraordinária, Carlos havia desenvolvido uma força física muito acima de qualquer ser humano. Logo, em seus primeiros dias de volta, utiliza essas habilidades para salvar o pai de um touro descontrolado e enfrentar criminosos que aterrorizavam sua cidade. Essa era apenas uma das várias habilidades que ele havia adquirido no planeta e que estava escondendo as outras para o momento certo. Algum tempo depois, ele se muda para a capital São Paulo para cursar engenharia. Oficialmente, ele ainda era um jovem recém-formado e, curiosamente, os desenhistas da época já o retratavam com a aparência de um homem de praticamente 30 anos, o que era uma característica bastante comum nos quadrinhos daquele período. Mas, mais importante do que isso, era ali que começava sua verdadeira jornada
como Capitão 7. O mais interessante dessa origem é que, apesar de ser obviamente baseado no Superman, o Capitão 7 estava longe de ser apenas uma cópia do herói americano. Os dois têm origens completamente diferentes, tendo como única semelhança mais os designs dos dois personagens e alguns poderes deles. E as aventuras seguintes mantiveram exatamente essa proposta de dar uma identidade única para o personagem. Os quadrinhos eram fortemente inspirados pela ficção científica, um gênero que vivia seu auge durante as décadas de 50 e 60, ocasionado principalmente pela grande corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. Ao longo das histórias, o Capitão 7 enfrentava invasões alienígenas, robôs gigantes, cientistas malucos, monstros espaciais e diversas ameaças vindas de outros planetas. Ao mesmo tempo, as revistas também carregavam uma forte influência das histórias policiais e dos filmes de máfia da época. Isso aparecia tanto nos criminosos enfrentados pelo herói, quanto no próprio estilo artístico das páginas, que utilizavam grandes contrastes entre o preto e o branco para criar uma atmosfera mais sombria e próxima do mundo do crime. Outra característica bastante curiosa era o caráter educativo das revistas. Quase todas as edições terminavam com pequenas lições de moral ou orientações voltadas ao público infantil, ensinando valores, boas atitudes e até dicas de segurança para o dia a dia. Além disso, diversas páginas eram reservadas para anúncios de produtos licenciados do personagem, como fantasias, roupas e brinquedos, mostrando o tamanho da força comercial que o Capitão 7 havia conquistado naquele período. Hoje, essas revistas se tornaram verdadeiras relíquias. Encontrar um exemplar físico disso é praticamente como procurar um tesouro. Muitas edições sobreviveram em pouquíssimas coleções particulares e até mesmo localizar versões digitalizadas na internet é uma tarefa muito difícil. O que é, de certa forma, um grande abandono e falta de preservação de uma parte importante da história dos quadrinhos brasileiros. As revistas originais do Capitão 7 permaneceram em circulação por cerca de 6 anos, totalizando aproximadamente 50 edições publicadas entre 1959 e 1965. O sucesso do personagem, no entanto, começou a diminuir junto com o da própria série de televisão. Quando o programa chegou ao fim em 66, o principal meio de divulgação do herói desapareceu. Aos poucos, todo o universo construído ao seu redor também perdeu força. Fantasias, brinquedos, lancheiras e, naturalmente, os quadrinhos deixaram de ocupar o espaço que haviam conquistado durante a década anterior. Mas o encerramento da série não foi o único motivo para o desaparecimento do personagem. Enquanto o Capitão 7 perdia o seu principal palco, uma verdadeira revolução acontecia nos Estados Unidos. Durante os anos 60, Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko e diversos outros autores transformaram completamente a indústria dos quadrinhos. Em poucos anos nasceram personagens como o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk, Thor, X-Men, Demolidor e os Vingadores, iniciando uma nova era para os super-heróis, com o surgimento basicamente definitivo da Marvel. O impacto foi tão grande que até mesmo a DC voltou a viver um período de enorme crescimento. Batman, Superman e diversos outros heróis recuperaram sua popularidade e Marvel e DC iniciaram uma grande dinastia na indústria. Já no Brasil, a situação era completamente diferente. As editoras nacionais enfrentavam enormes dificuldades financeiras e precisavam competir com uma quantidade cada vez maior de material importado. Produzir um super-herói brasileiro se tornou uma tarefa quase impossível diante da força das gigantes americanas, e nesse cenário o Capitão 7 não foi o único a desaparecer. Diversos personagens nacionais tiveram suas revistas canceladas ao longo das décadas seguintes. É curioso que tudo isso que eu acabei de falar também se aplica nos dias de hoje. Ainda é muito difícil criar um personagem ou uma franquia de quadrinhos brasileiras que consiga fazer sucesso nacionalmente, é algo praticamente impossível. E talvez seja justamente por isso que autores como Maurício de Souza mereçam tanto reconhecimento. Em um mercado dominado por editoras americanas, ele conseguiu construir um universo próprio e manter a Turma da Mônica relevante por gerações, algo que pouquíssimos artistas brasileiros conseguiram fazer.
As décadas de 70 e 80 marcaram o período em que o personagem praticamente caiu no esquecimento. Enquanto os quadrinhos americanos evoluíam rapidamente, apresentando histórias cada vez mais complexas e conquistando novas gerações, o herói brasileiro desaparecia pouco a pouco da memória do público. Sem novas revistas, sem a série de televisão e com grande parte dos arquivos originais perdida nos incêndios, preservar sua história se tornou uma tarefa extremamente difícil. Durante as décadas de 90 e 2000 surgiram algumas publicações especiais, homenagens e projetos voltados à preservação da memória do personagem. Já a partir dos anos 2010, a internet passou a desempenhar um papel fundamental nessa redescoberta. Fotografias raras da série de televisão, documentos históricos e até algumas das histórias em quadrinhos começaram a circular entre colecionadores e pesquisadores, permitindo que uma nova geração finalmente conhecesse o Capitão 7. Com o apoio de fãs e de campanhas de financiamento coletivo, novas histórias voltaram a ser produzidas. Entre elas, talvez a mais conhecida seja Alpha, Primeira Ordem, reunindo o Capitão 7 ao lado de outros heróis clássicos dos quadrinhos brasileiros, como Raio Negro, o do Brasil, não o da DC, Homem-Lua e Escorpião. Talvez o personagem nunca volte a viver o fenômeno que foi nos anos 50, mas essas iniciativas mostram que ainda há muita vontade de preservar a memória do personagem e valorizar a sua criação. E com tudo isso que eu acabei de falar, você pode perguntar: se o Capitão 7 foi um personagem tão importante para a história do Brasil, por que nunca ganhou uma nova adaptação? A resposta passa muito mais pelo mercado do que pelo personagem em si. Mesmo se passando várias décadas, produzir uma série de super-heróis ou de ficção científica aqui no país exige um orçamento extremamente alto, algo que historicamente sempre foi um grande desafio para a televisão brasileira. Ao longo das últimas décadas, o audiovisual nacional se especializou principalmente em novelas, dramas, comédias e produções baseadas na realidade. Obras de fantasia e ficção científica sempre foram raras, justamente porque dependem de efeitos visuais, cenários, figurinos e uma estrutura de produção muito mais cara. Se a gente fosse imaginar uma nova série do Capitão 7 hoje em dia, feita, por exemplo, pela Record, a gente provavelmente teria algo no nível de Os Mutantes. Ah, meu Deus do céu, mas essa agora? Meu nome é Leão. Você é um mutante, Leão? O que você acha, hein? É o Homem-Leão. Por isso, tornou-se muito mais comum importar personagens e franquias que já faziam sucesso no exterior do que investir na criação ou no resgate de heróis nacionais. Isso não significa que o Brasil não tenha criatividade ou bons autores, muito pelo contrário, o Brasil produziu personagens, quadrinistas e escritores de enorme importância para a cultura nacional. O problema é que essas obras raramente recebem o mesmo investimento, preservação e valorização que vemos em outros mercados. Por fim, o maior legado do Capitão 7 foi não só ter sido o primeiro grande super-herói brasileiro, mas também lembrar que o Brasil, por muito tempo, teve uma cultura pop extremamente rica. Uma história que, infelizmente, por muito tempo, acabou ficando esquecida. E, bem, essa foi a história do Capitão 7. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir ao vídeo. Produções como essa exigem muitas horas de pesquisa, reunir informações que estão muito espalhadas e procurar as HQs, principalmente, foi bem complicado. Então, de verdade, obrigado por dedicar esse tempo para conhecer um pouco mais da história dos quadrinhos e da televisão brasileira. Eu quero continuar trazendo esse tipo de conteúdo para o canal, então me conta aqui nos comentários qual outro personagem brasileiro desconhecido você gostaria de ver em um próximo mini documentário. E claro, como esse é um tema com muitas fontes espalhadas, se você conhece alguma informação que não apareceu no vídeo ou acabou encontrando algum erro histórico que eu acabei falando, fique à vontade para corrigir nos comentários. E por fim, se você quiser continuar acompanhando o canal, deixa o like e se inscreve para não perder os próximos personagens e histórias que eu vou trazer. E é isso, obrigado por assistir.